eu falei para as colegas, se tomarmos um avião em Belém, no rumo norte, em 5 horas chegamos aos Estados Unidos. No rumo sul, eu precisei de 12 horas para chegar ao Paraná, entre escalas, esperas em aeroportos e voos. Mas é muito confortante verificar que, depois de uma viagem tão longa, encontro pessoas falando o mesmo idioma, unificadas conosco pela ideia de nação, com os mesmos anseios e envolvidos nas mesmas lutas nacionais. No caso dos assistentes sociais resistentes, e das assistentes sociais resistentes, principalmente, como diz Paulo, somos um universo heterogêneo, sem dúvida, mas que quer solidamente unir-se pela coragem, porque há algo maior a enlaçar-nos. Na comunidade dos que não se rendem, dos que não capitulam, dos que querem cumprir com os seus deveres éticos e cívicos no rumo da universalidade dos direitos. Parabenizo o CRES Paraná pelo tema desta mesa: Memórias da Resistência, organização política da categoria no Brasil e na América Latina. Como informou Jucimere, Memórias da Resistência foi temática da Agenda 2008 da categoria, organizada pelo Conselho Federal. É um tema muito pertinente em nossos debates. Primeiro, porque vivemos no Brasil, na América Latina e no mundo, mergulhados em um embate ético-político permanente entre conservadorismo e resistência. Quer estejamos em nossos trabalhos, quer estejamos em nossas organizações. Segundo, porque esse embate, que às vezes nos exaure, nos consome, torna nossas organizações políticas ainda necessárias e imprescindíveis, porque não podemos lutar de forma isolada. E digo ainda necessárias porque algumas formulações pós-modernas não as querem reconhecer mais como campo de possibilidades e de luta social, como vi em algumas formulações nas conferências mundiais de que participei. E terceiro, porque é preciso impedir que as gerações mais novas e futuras sejam vítimas da Operação Borracha, como diz o Zé Paulo, que os desmemoriza e apaga as lições da história das lutas sociais, inclusive nesse período que é ainda recente no Brasil. Ao abordar o tema, eu dividi minha apresentação em 2 tópicos apenas, no tempo que me cabe. No primeiro, eu teço algumas reflexões e rememoro informações sobre a inserção da categoria na luta política de resistência. E no segundo, eu menciono alguns desafios contemporâneos à nossa organização política de categoria. Eu vinha pensando, né? Que mensagem animadora posso dar que faça justiça a uma celebração tão importante de nossa profissão e que tem um percurso extraordinariamente progressivo na sociedade, no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil. Devido à minha integração no Comitê Executivo da Federação Internacional, eu tive a oportunidade de ter contato com colegas de 11 países, 6 da América Latina, 4 da Europa e 1 dos Estados Unidos. O grupo
dirigente dos Estados Unidos e vi, né, que os assistentes sociais crescem no mundo inteiro, avançam e são profissionais inquietos no mundo inteiro. E no mundo inteiro lutam pelos direitos humanos. Aí passo ao item 1 da minha apresentação. Inserção da categoria na luta política de resistência. Com 71 anos de idade e 45 de profissão, eu vi o serviço social atravessar várias conjunturas, favoráveis e desfavoráveis. Acompanhei o seu desenvolvimento no Brasil e nos últimos 6 anos, por essa participação na organização internacional, pude perceber aspectos de seu crescimento na América Latina e no mundo. Quase 50 anos de profissão me possibilitam ver a sua trajetória, suas ambiguidades e diferenças, suas conquistas e derrotas. Sem dúvida, nós vivenciamos diretamente momentos que os atuais estudantes de serviço social só conseguem ler nos livros, como estávamos dizendo hoje, como a luta pela regulamentação profissional, os anos de chumbo, o Congresso da Virada, a luta por um novo código de ética, todos marcados pelo embate ético-político entre conservadorismo e resistência. Acompanhei desde 1960 essa tensão interna no serviço social brasileiro e latino-americano, mediada pelo embate entre, de um lado, as formulações e práticas positivistas e suas variantes, funcionalismo, empirismo abstrato, pragmatismo, e de outro, as formulações, ainda incipientes naquela época, da teoria crítica, agrupadas no que foi chamado movimento de reconceituação. Eu era estudante de serviço social e presidente do diretório acadêmico quando uma professora do curso expulsou-me da sala, porque questionei algumas formulações positivistas do então serviço social de grupo. E isso não foi nada diante do que viria depois. Antes da ditadura, como já foi apresentado, a resistência na sociedade manifestava-se pela intensa luta social da década de 60, quando o ideário socialista apaixonava estudantes e operários do mundo inteiro, ganhando intensidade na América Latina com a Revolução Cubana. Tudo isto reorganiza as forças reacionárias do Império Americano, que se aliam a seus prepostos no Brasil e na América Latina, culminando com o que viria a se constituir no Brasil uma das cruéis ditaduras do continente. A ditadura militar interrompeu, sim, um processo em curso. Já era para estarmos mais avançados em nossa luta por direitos e pela democracia. Já era para estarmos mais avançados economicamente, politicamente e profissionalmente. Já tínhamos, na década de 60, uma articulação latino-americana forte no serviço social, no âmbito da formação profissional. Não tínhamos no âmbito do exercício, mas tínhamos no âmbito da formação com a antiga Light e o CELAT, que foram destruídos. E essa interrupção foi feita de forma implacável e violenta, inaugurando uma era de dor, de tortura, de repressão, de medo e de coragem.